O corpo, nas antigas tradições, era algo acima de tudo sagrado. Havia uma relação entre corpo e espírito, que, inclusive, até os dias de hoje permanece em alguns ritos religiosos, mas não com a mesma intensidade. Para os gregos, ter uma estética corporal viril e musculosa era de suma importância, pois o corpo era um receptáculo que continha a essência do ser, ou seja, entendiam que para uma mente sã era necessário um corpo saudável. Na cidade-estado de Esparta, ter um corpo saudável e forte era importantíssimo para a aceitação social. Segundo alguns artigos, as crianças que nasciam com corpos defeituosos eram sacrificadas, pois não eram capazes de seguir o estilo de vida espartano. Segundo Platão, em A República, é necessário haver uma balança entre intelecto e corpo, não podendo o homem focar apenas na ginástica, pois segundo ele se torna rude demais. E também é importante que não se dedique apenas ao intelecto, pois se torna lerdo demais e sem virilidade. Na tradição cristã, a Bíblia diz em 1 Coríntios, versículos 6 ao 19, que o corpo é morada e templo do Espírito Santo, cabendo ao cristão cuidar do seu próprio templo. Essas e outras interpretações do corpo físico levantam toda uma metafísica, algo transcendente, que a grande maioria dos modernos não consegue enxergar. O corpo, a mente e o espírito é a base do ser, sendo o corpo o receptáculo dos outros dois. O corpo humano, na área científica, pode ser conceituado como uma matéria física das pessoas. É um conjunto de diversas estruturas que se associam e criam uma rede de dependência entre uma e outra. O coração, por exemplo, bate porque o cérebro envia uma mensagem de comando para ele. O sangue corre porque é bombeado pelo coração. A educação física tem um vínculo muito grande com o corpo, não só por suas praxes estarem historicamente vinculadas ao movimento do corpo, mas também porque todas as vezes que se pensa na educação física enquanto campo de conhecimento e científico, o corpo e suas manifestações de movimento aparecerão como tópicos centrais da área. A educação física não é bem uma ciência, ela seria mais uma prática pedagógica, ou seja, na educação física estuda o movimentar humano sobre a ótica pedagógica. Sim, mas o que é o corpo no âmbito da educação física? O corpo é o tópico central, não somente na educação física, mas no contexto das mais variadas ciências e campos filosóficos. Pois o existir humano se dá através do corpo. O corpo é o meio pelo qual utilizamos para experimentar o mundo e para existir no mundo. O ser humano só é presente no tempo e no espaço devido ao corpo. Somente existimos pelo corpo e pelas leis e que o corpo estabelece consigo mesmo e com a natureza. Então, o corpo é o primeiro e o mais natural instrumento do homem. A identidade corporal é uma imagem que uma pessoa se forma a partir de várias características físicas, então, como o seu nível de atletismo, a sua figura ou sua própria imagem. Então, isso faz parte do conhecido como autoconceito. É a ideia de cada um de nós tem sobre si mesmo. Então, as nossas capacidades, nossas aptidões e valores como indivíduos. Também temos outros elementos psicológicos semelhantes, né? A identidade corporal, que não é apenas estática, mas é atividade construída ao longo da vida da gente, com base nas nossas experiências e como a gente evolui. Então, assim, uma pessoa ela pode ter uma percepção ruim quando jovem e melhorar com o tempo, ou vice-versa, ou então até mesmo piorar. Então, por outro lado também, a identidade corporal tem uma relação muito próxima com a autoestima e o bem-estar consigo mesmo, principalmente entre a população mais jovem, que em épocas como a adolescência, há uma certa pressão, né, em colégios, na internet, para essas pessoas se encaixarem em certos padrões de beleza, entre homens e mulheres, o que pode nos gerar bastante ansiedade. Então, de acordo com algumas pesquisas a esse respeito, a identidade corporal entre os mais jovens é construída principalmente em áreas de escola ou instituto, como já mencionado anteriormente, especificamente quando o assunto é educação física, que desempenha um papel muito importante nesse sentido. Bom, irei falar sobre as capacidades corporais. As capacidades corporais físicas são qualidades próprias de cada indivíduo,
correspondente à parte física corporal do movimento. Essas capacidades podem ser aprimoradas com atividades físicas específicas e, juntamente com as habilidades motoras, integram o desenvolvimento do motor. Capacidades físicas ou capacidades motoras podem ser compreendidas como componentes do rendimento físico. São elas que nos utilizamos para realizar os mais diversos movimentos durante a nossa vida. São um total de 5: resistência, força, flexibilidade, agilidade e velocidade. Irei falar agora um pouco sobre as 5, né? A velocidade é a capacidade de realizar as ações vigorosas em um curto espaço de tempo. A resistência é a capacidade de suportar e recuperar-se da fadiga. Com ela você consegue se esforçar ao extremo sem saindo bem no que você está fazendo. A força é a capacidade de vencer uma determinada resistência através de uma contração muscular. A flexibilidade é a capacidade de realizar os movimentos articulares na maior amplitude possível, sem que ocorram danos articulares. E por fim, a agilidade, né? Que é a capacidade de mudar de direção rapidamente. Na minha opinião, essa é a mais complicada, pois precisamos de todas as outras capacidades físicas. Se as tendências surgem a partir da nossa perspectiva ideológica, significa que não existe um padrão corporal perfeito, mas sim um que melhor se adeque à época que está sendo vivida, pois há mudanças de tempos em tempos na cultura, na linguagem, na literatura e entre outros parâmetros que formam a parte ideológica da sociedade. Mas uma coisa é fato: a ideologia que se formou no seu início irá perpetuar indefinidamente em todas as gerações futuras de uma determinada civilização. Essa é a corporeidade vista de uma perspectiva estética e geral. Agora, tratando de como o corpo é visto de uma perspectiva individual, é certo dizer que o corpo não se trata apenas dos membros e órgãos que o compõem, mas também da mente de uma pessoa, pois essa tem o poder de influenciar todo o funcionamento do sistema corpóreo, desde a ponta dos pés até um fio de cabelo, chegando até mesmo a influenciar como o indivíduo enxerga a si mesmo. E essa noção formada sobre o seu próprio corpo é o que é chamada de corporeidade. Tendo isso em mente, as noções de corporeidade de um indivíduo surgem de diversos fatores, tanto externos quanto internos, como, por exemplo, a comparação entre os padrões corpóreos existentes pode lhe trazer uma noção negativa ou positiva de si mesmo, a qual será carregada pelo resto de sua vida. Além disso, vendo de outra perspectiva, pessoa alguma nasce com conhecimento do que é certo e o que é errado. No entanto, mesmo não tendo noção disso, as pessoas ainda podem gostar ou não gostar de algo de forma puramente instintiva, fazendo com que hajam noções distintas sobre o próprio corpo. E é exatamente por esse motivo que um indivíduo com uma noção saudável de si mesmo concilia tanto aquilo que é considerado bonito, quanto aquilo que ele mesmo considera, respeitando os seus limites físicos e permanecendo de acordo com quem é, e construindo assim a sua identidade corporal.